amém? Nesse primeiro dia do nosso congresso, né, falando sobre famílias edificadas sobre a rocha, amém? Quem está edificado sobre a rocha? Oh, glória, aleluia, aleluia. Vou estar lendo aqui. Todos encontraram? Lucas 6:46. Amém, eu vou estar lendo aqui. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as palavras e observa, e ouve as minhas palavras e observa, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, hoje queremos falar sobre as famílias, né? Que podemos ver hoje como nos nossos dias atuais, né? Para que nós venhamos entender como uma família edificada. E hoje quantas situações têm acontecido nas famílias para que venha a ser destruída. Mas muitas confusões, muitas contendas, mas nós sabemos que tem alguém que pode transformar, alguém que pode mudar. Amém? Você crê? Amém. Aleluia. Então a palavra do Senhor está falando aqui, né? Qualquer a mim que ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então Jesus está falando aqui para aqueles discípulos, né? Jesus não estava falando assim não estou dizendo que é qualquer pessoa, mas para aqueles aqueles chegados que estavam ali com ele. Pessoas que andavam ali com ele, que se dizia seguir a ele. E podemos ver aqui que a palavra que Jesus está falando assim, por que me chamais Senhor? E nós podemos ver, irmão, nós tiramos nesse texto que Deus trouxe ao meu coração, tem dois tipos de crente aqui. Aquele que é firmado na areia e aquele que é firmado na rocha. Aquele que é firmado na rocha, a turbulência vem, a confusão vem, mas nós somos edificados. Mas aquele que é construído na areia, logo, logo vem um vendaval, né? Vem o vento. Hoje eu ainda fiquei assim, eu estava deitada lá na rede, lá naquela área maravilhosa, né? E ali da casa dos pastores, e eu agradecendo a Deus. E aí vinha aquele vento, né? E aquele vento fazia barulho, coisas que a gente é difícil, né? Ver isso lá na Bahia, esse vento assim bem, pelo menos na cidade que eu moro. E eu olhando assim, eu digo, meu Deus, que barulho. Gente, parecia assim uma pessoa. Eu digo, Senhor, assim, alguém mexendo em alguma coisa. E aquele vento forte, eu digo, eita Jesus. Então, o que Deus quer trazer a cada dia das nossas famílias é essa segurança. Essa segurança de que, como a gente vê aqui, dois tipos de crente, dois tipos de pessoas, dois tipos de casa, que tem um que às vezes não está edificado nessa rocha. Que às vezes
tenta até enganar o Senhor. Tenta até enganar com os glória a Deus bem alto, né? Tenta até enganar o Senhor dentro da igreja, dentro do prédio da igreja, né? Onde a igreja se reúne. Mas o Senhor vê o nosso secreto. O Senhor vê. O Senhor, os olhos deles estão sobre toda a terra. Amém? Estão sobre toda a terra. E Deus, e Jesus, ele espera de nós que nós sejamos edificados nele. Nessa rocha, que pode vir qualquer coisa, mas está firme. Amém? E nós precisamos ser essa pessoa que tem essa identidade em Deus. Quantos nessa pandemia não tiveram medo de morrer? Quantos nessa pandemia tinham medo até quando você dava um espirro? Né? E o mesmo na hora que chegava um povo ali que chegava de misericórdia, Jesus. Sangue e fogo. Então, nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, de a cada dia de nos apresentar diante do Senhor, como Ele sendo o Deus da nossa casa, o Deus das nossas vidas. Não podemos ser pegos de surpresa. Muitas coisas estão afunilando para o povo de Deus. Jesus estava falando aqui, não era para qualquer pessoa lá fora. Jesus estava falando para os que seguiam a Ele. Como Jesus está falando aqui para nós hoje. Amém? Uma família edificada na rocha. A família edificada na areia. Eu já tive uma família edificada na areia. Que via os ventos, derrubava tudo. Não tinha estrutura. Depressiva, doente. Irada. Mas o Senhor me transformou. Amém? O Senhor nos transformou. E hoje nós vemos nessa sociedade muitas famílias destruídas, que não estão firmadas sobre a rocha, que qualquer coisa não é nem cai, doida para cair. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Na casa edificada sobre a areia. A casa edificada sobre a areia, ela é envergonhada. A casa edificada sobre a areia. Oh, xarab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 
canta labacheia. Ora bababacheia. Ore manacherianda lababás. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Xeramaná. Vem a chuva. Vem os ventos. E ela vai embora. Costumo lembrar de uma história de um homem aqui nessa cidade, né, que disse que construiu uma casa ali, perto do rio, e logo a enchente veio e levou tudo, né? Eu acho que vocês conhecem, né? Mas a casa é edificada sobre a rocha. Nós somos sustentados. Vem um vendaval, mas nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Os nossos filhos estão, nem que vão no mundo, mas nós vamos confiar no nosso Deus, a quem nós servimos. Eu me lembro que quando eu tinha os meus filhos, que ainda não eram casados, ia para a rua, e lá, meu Deus do céu, mas eu nunca saí brigando, colocando porta para fora. Eu só orava e esperava eles voltar. A casa edificada na areia, mãe, pai, não joga seu filho fora, não.
Atraia ele com cordas de amor, como o Senhor fala. Atraia ele para dentro do lar. Quantas vezes hoje pais, mães expulsa? Não aguento. Não aguento. Você é responsável sim para orar, para gerar. Eu sou responsável para orar e para gerar os meus filhos. Ah, mas eles já estão grandes. A palavra do Senhor diz, ensina o caminho, mas interceda por ele. Interceda até ele saber, até ele ter um encontro com Deus. Eu falo isso por testemunho vivo. Por testemunho vivo. Que quantas vezes eu recebi até conselho. Oh, mulher, esquece, deixa para lá. Mas não. Eu disse não. A minha família é do Senhor. A minha família foi comprada pelo sangue de Jesus. Foi por sangue. Então, aleluia, glória a Deus. E esse tempo é um tempo assim que nós olhamos assim, Satanás tem trabalhado tanto para destruir as famílias, para confundir as famílias. Os filhos vão para a faculdade, vem formado com tantas ideologias e voltam os monstros, infelizmente. Não tenho vergonha de falar. Volta tudo, o sabidão, os poderosos. Ainda quer, às vezes, tirar a fé do seu pai e da sua mãe. E nós temos que ter muito cuidado, meu irmão, firmeza. Firmeza. Dizer não, aqui não, Satanás, você não vai destruir o meu marido. Você não vai destruir a minha esposa. Você não vai destruir os meus filhos. Você não vai destruir as minhas noras. Nós temos que nos posicionar. Eu quero dizer que é tempo de guerra. É tempo de guerra. E é tempo de Deus nos ensinar mais ainda. Se quisermos ouvir a voz. E se quisermos obedecer. Porque se não quiser, porque Deus ele dá o livre-arbítrio, né? Mas quem tem uma experiência com Jesus, ele não quer mais deixar. Ele vai olhar e vai dizer, não quero mais. Então precisamos ser a cada dia edificado. E essa edificação, meu irmão, precisamos ter dentro da nossa casa esse testemunho de vida. Testemunho de vida. Eu posso ser o maior pregador, eu posso ser, né, que eu não... Misericórdia. Saber de tudo, de outras coisas. Mas se eu não der testemunho dentro da minha casa, de nada vale. Não vale a pena. Não vale a pena eu ter trabalhado, não vale a pena eu ter estudado, não vale a pena nada. Se você não ser testemunho dentro da sua casa, não vale a pena eu ficar na igreja pregando o que eu não vivo. Eu preciso ser primeiro testemunho dentro da minha casa, com o meu esposo, com os meus filhos. Nós precisamos disso, irmão. Irmãos, o povo está se acostumando com a presença. O povo, as pessoas estão, a igreja tem se acostumado com o momento do culto. Vou à casa do Senhor, sendo que você é que tem que ser casa. Eu que tenho que ser casa. Eu que tenho que ser casa do Senhor, para me dar testemunho aí fora. Mas nós, às vezes, nós negligenciamos aquilo que o Senhor manda que a gente faça. E precisamos a cada dia não nos acostumar
Não acostumar a viver uma vida, sabe, de altos e baixos. Um dia eu sou crente, um dia eu sou endemoniada. Misericórdia, é? Um dia eu grito dentro da minha casa que brigo, xingo, e o outro dia eu estou lá louvando. Glória a Deus que ainda vai. Mas nós não podemos nos acostumar com a presença. Com a presença. Vocês estão entendendo? Com a presença. Precisamos acostumar com o Senhor. E Jesus fazia a diferença. E há momentos, igreja, que nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Porque quando um filho vai para o mundo, a vontade que tem é de você ir lá e dar uma surra. Não é verdade? Ah, dá vontade de pegar. Eu sou ainda daquele tempo de puxar pelos cabelos, né? Mas não é o correto. O correto é você ir lá e ajoelhar e orar por ele. Orar por ela. Sendo testemunho vivo. Testemunho vivo. E se você, mãe, você não é amiga da sua filha, está errado. Porque ela vai encontrar uma amiga lá fora, que vai dar tudo para ela, que vai dizer, eita, você tá que tá, você pode tudo. E como filho também. Pai, joga ele para fora, esculhamba com ele para você ver. Você vai afastar mais ele. Mas não. Ajeite um ambiente na sua casa para ele. Onde os seus filhos possam ver como você trata a sua esposa, a mãe dos seus filhos. Como você trata a sua esposa. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de mudança. Nós não somos perfeitos. Mas nós temos que desejar cada dia a ser aperfeiçoado. Indo se aperfeiçoando. Não podemos brincar de crente, não. Brincar de família, não. Brincar de casinha, não. Não podemos brincar de casinha. Precisamos nos levantar. Mulher, levante, seja intercessora da sua casa. Ah, mas meu marido não... Problema, meu irmão. Deus te chamou. Deus te chamou. Não fique esperando, não. Ô, pastora, porque você não está na minha pele. Meu marido não se levanta. Está morto aí. Misericórdia. Só o sangue. Eu falo porque eu escuto muito. Eu fico assim olhando para ela. Eu digo, menina, se tu passasse o que eu passei. Mas não vou dizer, né? Mas Deus, Ele quer firmar uma igreja. E é na rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. Essa rocha é Jesus Cristo. Não tem para onde correr, meu irmão. Você pode ficar rico amanhã. Se você não estiver na rocha, você vai perder tudo. Você perde tudo. E nós temos que sim, nos levantar dentro da nossa casa. Nos levantar, ser testemunho, em fé, crendo no impossível. Eu me lembro que meu irmão drogado, usuário de tudo que não presta. E as pessoas diziam, eu via isso dentro da minha casa. Moço, deixa para lá. Deixa para lá. Isso aí só Deus. Eu digo, é Deus, mas o meu joelho, eu não deixo de orar, não deixo de chorar pela vida dele. Não podemos desistir. Que alegria eu vou ter só pensando em mim, sendo que as famílias estão aí destruídas e alguns dentro da minha casa sendo destruídos.
dentro dos meus familiares, né? Sendo destruído. Precisamos, irmãos, ter um coração de compaixão. Hoje nós estamos tão preocupados com nós mesmos. Hoje, porque o nosso esposo, nosso cônjuge é uma bênção, às vezes as pessoas vão esquecendo. E às vezes, hoje vem as notícias, fulano está assim, está brigando, tá. E você ali, tá bom, vamos orar, como desencargo de consciência, sendo que na hora você tem que orar, você tem que clamar. Porque o Deus que te transformou, Ele pode transformar outras famílias também. O Deus que me transformou, hoje transformou muitas famílias. Por quê? Por causa de uma intercessão. Mas é tão fácil, né? Ir lá só orar pelas famílias e o negócio pegando dentro de casa. Você vai ser tratado, eu vou ser tratada, é dentro do meu lar. É dentro da minha casa, que eu vou ser testemunho. Quantos casamentos imaturos. Quando se a mulher falar alguma coisa, já fica emburrado, já fica, né? Já fica lá com a tromba que só o sangue. Deus me livra. Mas na igreja chega a dar uma risadinha. Amor. Eu não sei nem se não belisca. É a realidade, meu irmão. É a realidade. E nós não podemos acostumar vendo essas coisas acontecendo e achar bonito. Temos que ser mulher. Crente é dentro de casa. Homem tem que se levantar é dentro de casa. Deus me deu uma palavra alguns anos atrás. Eu disse, meu Deus. Eu orava por algumas pessoas, algumas famílias. E Deus trouxe uma palavra para mim. Na época, isso muito tempo atrás. E o Senhor falou, ai daqueles que têm tratado mal as minhas filhas. Igreja, tem muita mulher aí com depressão. Os filhos matando. Porque o pai não toma posição. O pai anda aéreo. Distraído, vamos dizer que aqui é um celular. Aqui, ó. A mulher está falando e eles estão ali, ó, ligado no celular. E a mulher também. Hoje eu não sei se, mas eu escuto, né, que a mulher está aqui agora colocando a comida no fogo e o WhatsApp ali ligado, porque tem que responder. Aí queima arroz, queima isso, queima aquilo, mas o WhatsApp não solta. E aí, quantas confusões tem acontecido? E tem sido um vício miserável, horrível. Porque se não responder, meu Deus do céu, tudo viciado. Infelizmente. Viciado, tem que responder. Se deu um barulhinho, né, daquele lá do WhatsApp, né? Da mensagem, tem que responder. Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado, que às vezes nós estamos trocando o nosso bem maior, que o Senhor nos deu, por piadas, brincadeiras, que eu olho assim, eu digo, meu pai. Quantas vezes? Brincadeiras indecentes. Ainda acha lindo. E o diabo tem cirandado dentro da igreja. E o Deus da igreja tem sido isso aqui também, ó. Muitos.
Não estou dizendo todos, mas alguns. Onde nós temos que extrair o melhor, a essência do Senhor. Voltar, trazer o culto doméstico para casa. Ensinar os nossos filhos. Conversar com os nossos filhos. Eu vou falar para vocês, os meus filhos, para a glória do Senhor. É difícil não passar um dia sem não ir na nossa casa. Eles têm prazer de ir na nossa casa. A minha nora tem prazer de ir na minha casa. Para a glória do Senhor. São filhas abençoadas. Filhas que o Senhor me presenteou. E eu sempre falo, eu sou privilegiada por ter umas noras tão abençoadas na minha vida. Para a glória do Senhor, não é para a glória deles não. É do Senhor. Então precisamos, irmão, mudar algumas atitudes. Algo que está te matando, homem. Muda. Quando seu filho sair, ora por ele. Quando sua filha sair, ora por ela. Ore, quebre as maldições. Cuidado nas palavras. Cuidado nas palavras, porque tem palavras que só o arrependimento. E o diabo ali, ele pega aquelas palavras e segura aquelas palavras. E fica ali, ó, martelando na vida dos filhos. E nós precisamos ter essa sabedoria. Que não é fácil. Não é fácil. Mas a casa edificada na rocha, o Senhor nos dá sabedoria. O Senhor leva a gente a cada dia num nível mais de maturidade. Que às vezes tem coisas que você era para falar, você não era para falar. Você quer falar, mas o Espírito Santo diz assim: ei, cala-te, naquela hora você cala. Mas às vezes nós soltamos a carnalidade, a nossa alma falar. Precisamos mudar, meu irmão. Precisamos tirar essa religiosidade. Não venhamos jogar os nossos filhos fora. O nosso marido, o nosso esposo fora. Nem a nossa esposa, por algumas atitudes que matam. Precisamos ser formados, edificados na rocha. Se uma casa não tiver um fundamento, se uma casa não tiver um alicerce, eu tiro ali pelaquela casa, né? Ali onde foram construir ali, colocou ali, né? Aquele negócio não deu certo, mas depois colocaram outra lá que deu certo. E está lá firme, para a glória do Senhor. E esse firmamento só vamos encontrar no Senhor. No Senhor. Não adianta. Podemos correr para todos os lados, mas o Senhor vai nos cercar a cada dia. Oh, aleluia, Senhor da glória. Oh, xarabaxeia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra lá fala também em Deuteronômio, né? Tu os ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversará sobre as Escrituras, aonde estiveres, em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Primeiro, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ser exemplo dentro da minha casa. Para o meu marido olhar para mim e ver que eu fui transformada.
Porque antes de eu ser transformada, meu irmão, meu Deus do céu, coitado, sofreu na minha mão. Triste. Totalmente desequilibrada, irada, tudo derrubava. E depois Deus faz uma transformação. Morre a velha Cristiane e nasce uma nova Cristiane para a glória do Senhor. Mas quando eu entendi de ser edificada sobre a rocha, de ter a minha vida com Jesus, de não negar a Ele, de a todo momento glorificar somente a Ele. Por isso que eu não gosto muito, geralmente eu não gosto muito de elogios. Vocês vão entender. Ah, isso aqui não sei o que você mereceu. Não, foi Deus. Os irmãos até me conhecem lá. É Deus. Pastor Milton, ele ainda fala assim, eu acho tão interessante da pastora, ela diz assim, tudo é Deus. Porque eu não espero nada de homem. Eu não espero nada de mulher. Eu espero em Deus. E eu sei que é Deus que transforma. Porque eu estava perdida, minha família era perdida. Mas nós somos achados, amém? Amém. Fomos achados porque tomamos uma decisão de ser transformado, de ser moldado. Sabe aquele vaso de barro, né? Que o Ledo está ali trabalhando. E vai, quebra o vaso ali. E o vaso ali está ali, depois termina tudo bonitinho, mas ainda tem aquele defeitozinho. Aí Deus vai e fala com nós, quebra de novo. Aí às vezes a gente quer se exaltar, né? Achar que já está santona. Aí Deus vai, quebra de novo o vaso. E o que Ele faz conosco é assim. Quando Ele vê que a gente está se exaltando, quando Ele vê que a gente está se achando demais, Deus vai lá e quebra de novo. E constrói de novo. Então não esqueça. Não esqueça, quem só pode te firmar é Jesus Cristo. E é através da palavra. Eu não preciso de ninguém estar me trazendo profecia. Porque Deus fala comigo. Se vier, amém. Eu louvo a Deus. Mas eu escuto o Senhor. Porque eu tenho intimidade com o meu Deus. Eu sei para onde eu vou. Eu conheço a Ele. Eu conheço a voz do meu pastor. Eu conheço. E vejo quando o inimigo tenta querer roubar aquilo que o Senhor tem firmado. Eu digo, aqui não, capeta. Aqui não. Aqui não. Eu tenho hora que o povo diz, os meninos dizem assim, minha mãe é doida. Sou mesmo. Estou aqui dentro do carro, qualquer coisa que eu vejo lá, eu digo, sai, capeta. Solta aquela vida agora, em nome de Jesus. Porque eu não acho normal você olhar um bêbado na rua, você vê uma prostituta lá fora, fazendo, e você achar normal. É o diabo, irmãos, que está ali matando, está trazendo cegueira. Como que eu vou achar normal? A igreja hoje tem se acostumado, achando normal tudo. Tudo é normal agora. Misericórdia. Ainda faz brincadeira, ainda faz resenha com a desgraça do outro. Porque não é você. Mas lembre-se que um dia alguém te gerou. Alguém orou por você. E nós precisamos mudar, quebrar essa religiosidade dentro de nós. E ser firme. Firme no falar. Firme em agir.
firme. Ser firme. Ser firme, homem. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido, que é Deus quem faz na vida dele, não é ele, é Deus. Se eu estiver sentindo alguma coisa, já põe a mão na minha cabeça e ora. Eu disse, amém, oh, coisa boa, glória a Deus. Eu tenho um pastor que cuida de mim, primeiramente o Senhor, depois ele. Ah, porque você não vê, o meu esposo não é assim, a minha esposa não é assim. Mude. Mude também. Nós temos a mania de apontar os nossos dedos, né? Temos a mania. Mas precisamos mudar as nossas atitudes. E ser firmes em Deus. Dizer que não. Isso aqui tu fez no passado. Hoje tu não fará não na minha vida não. Você não vai fazer isso na minha vida nem na vida dos meus filhos. Os meus filhos são herança do Senhor. Amém? Aleluia. Eu creio que Deus está falando aqui. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele é real nesse lugar. Ele é fiel. E eu creio. Irmãos, você vê uma pessoa se separando, uma pessoa com confusão do lado da sua casa, não se acostume não. Não se acostume. Ah, ali mais uma briga. Eu me lembro que eu estava morando em um apartamento e que do outro lado tinha outro apartamento e da janela da minha casa dava para ver um casal. E esse casal brigando, esmurrando um outro. Isso era meia-noite. E foi quando o Del levantou, Cris, olha ali. E nós começamos a orar. E eu lembro que ele pegou, Deus deu a direção para pegar o chofar. E ele começou a tocar o chofar na fachada da casa. E naquela hora, meus filhos estavam dormindo, eles eram menores. Todos dormindo no quarto ali. E ele começou a tocar o chofar ali. Eu digo, eita Jesus. Mas eu também entrei no mover, eu e ele. Eu digo, capeta, solta essas famílias, esse casal, em nome de Jesus. E orando, clamando. E aí ele vai e toca o chofar. Irmãos, eu falo para a glória de Deus. Foi mesmo assim, cessou a confusão. Cessou a confusão. Mas o que ficou engraçado foi porque meus filhos levantou tudo do quarto. E disse, mãe, Jesus está voltando. Meu Deus, Jesus está voltando. Eu digo, está voltando. Está voltando. Eu não estava dizendo naquele momento. E aí, foi quando o pai, eu ainda, né, na hora eu fiquei assim, eu digo, meu Deus do céu, mas eu fiquei tão maravilhada, né, do milagre, né, de ter cessado aquela confusão. Depois chegou umas pessoas lá embaixo, que era, e para vocês ficarem sabendo, e era crente o casal. Aí chegou os irmãos, eu digo, meu Deus, era tudo crente. E lá se esbufetando, se você viu, misericórdia. E aí, foi assim, cessado para a glória de Deus. Mas por quê? Porque houve alguém que orasse. Olha para o irmão que está do teu lado, olha aí para o olho dele aí. E fala assim, irmã, não se acostume. Amém? Não podemos nos acostumar. Temos que enfrentar. Já está acabando, né, meu tempo? Temos que enfrentar esse espírito miserável que tenta destruir as nossas famílias. Não podemos aceitar. Temos que guerrear sim. Eu quero te dizer que o teu destino é esse. É orar, chorar diante do Senhor.
buscar Ele de todo o teu coração até a volta dEle, gerando famílias no altar do Senhor, gerando filhos no altar do Senhor. Eu me lembro quando os meus filhos iam às vezes dar aquela passeada no mundo, eu digo: Senhor, os meus filhos é teu. E eu dizia: Satanás, solta a vida dos meus filhos. Solta. Quantas vezes eu pegava ali, fazia ato profético. Fazia ato profético e rasgava ali, na oração ali, eu quebro todo espírito contrário que estava agindo na vida deles. Aqui, dizia assim, aqui, Satanás, mais uma carta tua aqui, Até roupa eu queimava. Tu acha que ele sabia? Sabia não. Eu dizia: vai para lá, capeta. Tu não vai usar meus filhos assim, não. Ungia os sapatos. Ungia, cansei de ungir. Ungia a mente, ungia. Eu ia no quarto, tá aí Johnny de prova. Todos os dias era no quarto dele. Dele e dos outros, porque é a casa pequena. E pensa, irmão, quarto, tudo na beliche lá. As beliche, quartinho pequeno, né? Morava em casa pequena. Não tínhamos condição de alugo, de ter uma casa grande. E ali tudo, mais ali eu orando. Mesmo, às vezes ele com a mente tão querendo sair. Mas Deus falava: ore, só ore. Que o Espírito Santo vai fazer. E fez, está fazendo. Para a glória do Senhor. Então não acostume, irmãos. Achando que é assim mesmo. Os dias são maus. As coisas vão vir mesmo. As profecias estão acontecendo. Mas a minha casa será guardada. A nossa casa será guardada. A nossa casa será guardada para a glória do Senhor. Mas isso vai depender de mim. Se eu tomar uma posição, se você tomar uma posição de homem de Deus, mulher de Deus, mulher de Deus, que intercede pelo marido, intercede pelos filhos, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero te pedir uma coisa. Hoje você vai para sua casa. E hoje você vai orar por um casal. Por alguém que esteja necessitando, de uma transformação. Que não tenha Jesus ainda. E você vai fazer esse convite, você vai convidar. Você não vai se conformar. Mas você vai trazer essa pessoa aqui amanhã. Para que haja salvação. Precisamos nos preocupar com aquele que está ali do nosso lado. Às vezes queremos ganhar o mundo todo, mas dentro da nossa casa tem ali um coxo que nós passamos, olhamos, a vida dele vai ser assim sempre. E nos acostumamos. Mas eu quero dizer que quem está edificado sobre a rocha, ele não pensa assim. Ele tem compaixão. Ele tem compaixão e precisamos sim. Essa igreja que o Senhor virá buscar. Edificado sobre a rocha. Jesus está falando, é conosco, ei. É conosco. É comigo, é com você. As famílias aí fora estão aí, precisando só de um convite.
Eu me lembro que há um mês atrás, tinha um casal perto da nossa casa e ele era mais assim, trabalha fora, fica muito tempo na fazenda, é agricultor. E a esposa a gente só vê entrando de manhã ou de noite, voltando para casa. E eu lembro que eu fiquei sabendo que eles iam mudar. E eu disse, meu Deus, não posso, né, despedir deles. Eles nem iam ir para a gente. E eu disse, Senhor, me trouxe assim no meu coração para mim ir lá. E eu fui. E aí eu disse assim, sua esposa se encontra? E ele disse, não. Gaúchão brabo. Não. Aí eu disse, mas ela vai voltar? Volta. Volta, é porque eu estou fazendo a mudança e tá, mas assim, bem fechado. Eu disse assim, eu quero dizer para você falar para ela, que vocês vão fazer muita falta aqui, e que o Senhor tem um plano na vida de vocês. Ele recebeu ali, e ele olhou para um amigo dele, que estava ajudando na mudança, mas ele se quebrou. E que o Senhor, e falei outras coisas para ele. E eu vi aquele homem aquebrantado na hora, que ele ficou vermelho, ele é bem branquinho. E ele ficou vermelho assim, ele ficou assim, sabe? Eu digo, meu Deus, mandei o recado. Eu falei, o Senhor mandou fazer. Obedeci. E nós precisamos ser mais ousados. Igreja covarde, o Senhor não vai buscar não, vem buscar não. Os covardezinhos aí que tem medo, tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, que não se apresenta, é numa faculdade, é o crente secreto. É o 007, né? É. Olha, eu não sabia não. Tudo ali, né? Camuflado, né? Ninguém pode saber que eu sou crente. E isso tem que mudar, viu, Igreja do Senhor? Isso tem que mudar. E nós temos que ser a diferença, sim. Ousados, extravagantes, sim. Não para escandalizar. Não ser escandaloso, causar escândalo, mas sermos ousados. Falar do amor de Jesus. Em todo o tempo. Amém? O Senhor abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. E que o seu coração venha estar cheio. Você venha receber de Deus. Obrigada. De Deus, amém?